assim, e o tema mais voltado lá no grupo foi posicionamento. Achei sensacional, porque eu queria falar desse tema mesmo. Não que eu goste dos outros, são tão importantes quanto, mas posição é um tema muito prático, assim, né? Ele entra na prática da coisa. Que mesmo a gente treinando, quando a gente pega um bebê, né, às vezes quando eu vou fazer a consultoria pré-natal da amamentação, aí eu levo meu bebê, né? O bebê, ela é até molinha, tá vendo? Só que o braço não cai. É, O corpinho fica teoricamente, ó, retinho. Ela faz durinho. com o bebê, o corpinho faz pra É. você ter um bebê molinho e tudo mais. E aí eu costumo dizer sempre assim, que quando você estuda, o negócio não é tão fácil. Então, quando você não estuda, o bicho pega. Ah, o bicho pode pegar. Porque a gente fica louca e cai nessas situações todas que a gente falou aqui, dos mitos, né? E qual que é a importância do posicionamento? Na aula de sucção, né, de pega correta, eu falei que a pega correta, ela tem uma relação muito íntima em como posicionar o bebê. Então, às vezes, a gente vê alguns posicionamentos na internet, curso, né, em algum curso, ou as mães amamentando na rua, e a gente segue ali um padrão, né? Eu falo que o padrão de bebê sendo amamentado, deixa eu colocar aqui minhas tetas para demonstrar para vocês. Demonstrar aqui para vocês qual é o padrão comum. Eu tenho certeza que todas vocês acham que é o correto, que é o que a gente vai fazer e é isso, vai dar certo. Então vamos lá. Tetinhas aqui. Pego o meu bebê, clássica posição de mamar. Não é assim, gente, ó, que o bebê mama, aí às vezes ainda vem aqui embaixo, né, a almofada de amamentação, e tá aqui meu bebê lindamente mamando, certo? Onde aí, mulheres? É isso que vocês estão É vendo isso de que a gente está amamentação? acostumado a ver, né? Que a gente sempre vê, olha, tem um bebê mamando ali, esse é o normal. Esse é o normal, o bebê mamando nessa posição. Né, a cabecinha do bebê aqui no cotovelo e o peito lá na boca dele. Tá? Isso é o mais comum. Aí eu tô aqui de frente para vocês, olha lá. Amanda respondendo, nós vamos assim mesmo. É. Ó, tá vendo? Observa assim, que aqui o mamilo nem tá lá na boca do bebê, eu tô empurrando para chegar lá. Então, só de olhar, quando eu bato o olho nisso aqui, eu já vejo que tem um bebê que tá puxando esse mamilo para onde ele está, né? E o nosso peito não é igual esse peito aqui, que é mais durinho, ele é um peito mole. Então, o bebê puxa esse mamilo lá para a região, que é a região aqui onde você tá com ele aqui na axila, né? Ó, região mais normal, todo mundo vê, ainda mais com o RN pequenininho, todo mundo vê a mãe assim, com a cabecinha do bebê apoiada aqui no cotovelo e tentando colocar esse bebê para mamar. E aí, às vezes, ainda tá tentando assim, né? Ou algumas mães usam assim, ó, essa tesourinha aqui, tenta equilibrar o bebê, fica tentando colocar, e aí o bebê já tá. Abaixa só um pouquinho mais aqui pra conseguir ver. Aí o bebê já tá de barriga para cima, porque ele é molinho, ele já saiu da posição que eu queria que ele ficasse. E a gente tem uma amamentação que termina assim, com um bico chiclete que vai lá na boca deles, ó. Bebê de barriga para cima e aqui. E aí é onde começa a bola de neve, que eu falo, né? Bola de neve sem fim, que é quando começam as fissuras, e aí você tem um bebê que mama com sorte a cada 3 horas, mas lembre, a cada 3 horas, Que né? chora muito, uma mãe que chora também porque não está dando conta, não está conseguindo amamentar o seu bebê. Não está conseguindo posicionar e está machucado. E aí, lógico que, contando tudo isso, eu vou lá na minha primeira amamentação, minha primeira experiência de amamentação. Eu não sei se eu já comentei, mas eu já tive tudo da amamentação. Acho que a única coisa que eu não tive da amamentação, deixa eu pensar. Ah, foi o abscesso que abre, tá? Tem um abscesso que cria na mama aqui, que ele abre aqui mesmo, sozinho ele abre. Igual feridas às vezes, cirúrgicas que abrem no pós-cirúrgico, existe um abscesso mamário que abre assim. Esse eu não tive, mas eu tive o abscesso, só que o abscesso estava fechadinho e eu fiz a cirurgia antes dele abrir, tá? Algumas mães ficam esperando algum milagre, né? Ou algumas pessoas vão dizer, não, isso vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e nunca melhora. E E o aí, trem só só para vocês piora. entenderem, quem não sabe, gente, abscesso é uma infecção, né? E aí a gente tem o primeiro sintoma é uma inflamação, que isso vai piorando, 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 isso vira uma infecção, que é quando daí é contaminado, né? Começa ali, enfim, crescer micro-organismos, bactérias principalmente,
E aí gera pus, né? Porque toda infecção que a gente sabe gera pus, que é o resultado de uma infecção. E aí esse pus dentro da mama, a gente chama de abscesso, tá? E obviamente é muito doloroso e enfim, tem que ser bem tratado no início. A gente não deseja para ninguém. Não deseja, mesmo assim. Queria que nenhuma mulher passasse por isso. Mas, às vezes, se você não tiver a rede, né, de apoio ali, rede, gente, às vezes profissional mesmo, tá? Atualizada, atenta, às vezes chega nesse nível de ferida, né, de desafio, de problema. Bom, então, posicionando esse bebê. Como que eu sempre ensino para as minhas clientes, e aqui seguro o ouro, porque isso aqui é padrão ouro, vocês não podem esquecer, porque é padrão ouro de segurar o bebê para colocar na mama. Não é comum. Às vezes eu ensino assim, as minhas clientes no hospital bebê nasce fazem assim, aí ainda vem enfermeira do hospital corrigir porque tá errado, tá? Mas isso aqui é a melhor forma de você sustentar seu bebê e colocar ele na mama. Como que? Você vai pegar o bebê com essa mão. Ó, vai pegar o bebê, algumas mães ficam com medo de fazer esse posicionamento de pega aqui. Mas isso aqui não machuca, tá? A mão vai apoiar nas costinhas aqui do bebê e, ó, vai segurar a próxima pontinha da orelha dos dois lados, ó. Aqui, ó, e aqui. É mais ou menos como se você segurasse aqui na pontinha da mandíbula dele, tá? Um pouquinho mais para baixo. Tá dando pra ver, Nath? Isso aqui vai dar suporte para a cabeça e pescoço. Então, eu coloco meu bebê de frente, e aí aquele famoso barriga com barriga. E aqui tá o tchan do negócio. Vocês estão vendo meu peito? Tá vendo? Tá, né? Tá o tchan do negócio. O nariz do bebê, ele tem que ser posicionado na direção do bico do peito, tá? Então, se o meu mamilo é mais para cá, por exemplo, igual esse peito tá aqui, né? É mais para cá, eu vou posicionar o nariz do meu bebê mais para cá. Se eu tenho um mamilo mais retinho, o meu bebê vai ficar mais retinho. E observem, ó, ele tá retinho aqui, centralizado, firme. Aqui embaixo pode vir uma almofada de amamentação para ajudar a dar esse suporte. Porque o bebê é molinho, aqui meu boneco fica, né? Lá, ele fica sozinho. Mas o seu bebê não vai ficar. O corpinho dele vai ficar caindo para baixo. Então, se tiver almofada de amamentação, e aí destaque para a almofada de amamentação, que ela precisa, ela precisa ter uma espuma rígida. Não adianta uma almofada de amamentação com pouca espuma, que afunda, que você põe a mão e afunda. A ideia não é a almofada de amamentação ser confortável. Ela tem que ser, ela tem que suportar o peso do bebê, do seu braço, para ajustar essa posição, tá? Exatamente. Aí, só uma observação, mulheres, que essa almofada de amamentação é um item muito importante, tá? E aí, realmente, a gente, tipo assim, incentiva mesmo que vocês tenham, e aí, enfim, se não tiver, né, no momento que o bebê nasce, usem almofadas, ou pode ser até mesmo um travesseiro, ou dois, ou três, que é exatamente para dar essa sustentação que a Sabrina está falando. Então, a gente precisa de algo para dar sustentação, exatamente para que não aconteça o que ela falou no início, para que você, primeiro que você vai cansar, o seu braço vai cansar de segurar o bebê aqui, quanto mais pesado ele for ficando, mais cansativo fica. E para que é sempre o bebê que vem até até o seio, e nunca você que vai até o bebê. Senão vocês vão começar a amamentar e vão ficar assim, ó. E aí, minha irmã, não tem coluna que aguente. Aí a gente vai ter que esperar a Sabrina se formar para constar na fisioterapia com ela também. Olha, e aí, isso é muito importante, porque você tem um bebê que vai ganhando peso, e é um bebê que vai ganhar ali uma média de 1 quilo mensal, por exemplo, né? Então ele vai ganhar peso rápido. E você tem uma coluna que não vai suportar, e não suporta mesmo, fora que o bebê vai querer ficar no colo o tempo todo. A não ser que vocês tenham, por acaso, encontrado o carrinho e o berço que não tem espinhos, mas eu não vi esses itens à venda ainda. Mas ele vai demandar colo. E você vai estar com dor na coluna por conta dessa amamentação. E mais, a amamentação fica prejudicada esse posicionamento, tá? Porque a ideia é que esteja aqui como eu estou, costas encostadas lá na cadeira, né? Bebê posicionado. E aí, por isso que aqui precisa de uma firmeza. Porque é você que vai trazer o bebê para o peito, e não levar o peito para o bebê, tá? Então, lembrem disso. Então, essa peguinha aqui, essa segurança de manter o seu bebê firme aqui no braço, ó, vai ajudar muito nessa questão de colocar o bebê para mamar. Até porque essa mesma pega aqui que eu faço da cabeça do bebê, eu faço para fazer uma outra posição, que é a invertida. Que ela tanto pode ser assim, ó, o bebê virado para a mãe, como ela pode ser um pouquinho do bebê virado para cima. E aí vai depender do mamilo, tá?
Isso aqui a gente ajusta de acordo com o mamilo. A mais correta é o bebezinho virado assim e narizinho aqui no mamilo, abocanhando aqui. Certo? Então, essa aqui é a invertida, que dá para ser feita dos dois lados, ó. Aqui e aqui. E aí, o que eu faço com a outra mão? Com a outra mão, eu ajudo esse bebê a abocanhar. E aqui vem mais uma. Segura o ouro, hein? Para ofertar, a gente passa o mamilo do nariz em direção ao queixo. Para quê? Para estimular que o bebê abra a boca. Para que quando ele for abocanhar, ele consiga pegar o máximo de areola e mamilo e tudo junto. Então, se o bebê vem com boquinha, ó, o bebê não abre a boca, vem com boquinha, ele pega, e aí eu costumo dizer que ele mastiga até que esse mamilo chegue lá onde ele precisa para fazer aquela sucção correta. E aí, imagina assim, se o bebê ainda está posicionado errado, que aí ele mastiga até aqui e ainda fica puxando o peito assim pro ladinho, assim, tá? E é isso, fistura. Muito. Então, aqui já mostrei 2 posicionamentos, vou repetir para vocês, tá? Então, pega aqui, ó, você vai pegar o bebê assim, apoia a mão nas costas e maior de todos e o polegar. Atravessa. Gente, esse bebê aqui vai ter mais ou menos o tamanho da cabeça do bebê de vocês, tá? Então, essa pega aqui fica perfeitinha assim, desse jeitinho. Firmei meu bebê. Coloco meu bebê de barriga para mim. Seguro a mama em C. Nada de segurar essa mama fazendo tesourinha, tá? Uma letra C, ó. Igual a gente pega o hambúrguer para comer, a gente vai dar um hamburgão agora pro seu bebê. Só que muito mais saudável, viu? Muito mais. E aí você direciona. Ó, nariz na direção do mamilo, eu estimulo o bebê a fazer a abertura de boca. E aí outra preocupação muito comum é esse braço aqui. O que eu faço com esse braço? Tem mãe que coloca esse braço do bebê assim, ó. E aí o que você criou? Você criou um afastamento do bebê pro mamilo. Então esse braço, ele vem para cá. E aí tem o pulo do gato, porque ele não fica com o braço bonitinho assim, igual a boneca tá, né? Eles mexem, eles apertam a mama, eles ficam botando a mão na frente, eles choram, querem a mão deles na bochecha. O que você faz? Traz o bracinho e, depois que estiver acoplado, tá? Colocou lá, não vou ocupar com o braço agora não. Colocou lá, acoplou. Traz o bracinho e abraça. Agora eu vou virar de frente para você observar uma coisa. Observa aqui, eu vou fazer a troca de braço. Onde que essa cabeça vai ficar? Estão vendo aqui onde a cabeça tá? Tá? Eu fecho aqui o meu braço e olha onde eu apoio a cabeça. Vocês estão dando para ver que ela não tá na dobrinha do braço, tá? Nem sempre vai dar certo. Às vezes tem um bebêzão maiorzão que vai vir, o mamilo propicia e tal, tal, tal. Mas não é o mais comum. O mais comum é um bebê retinho e seu braço aqui, ó, a gente fecha a axila como se segurasse um papel aqui embaixo e o bebê apoia aqui. E aí, olha a importância da almofada de amamentação. Tá vendo? Porque o braço vai cansando, né? Você tá segurando o bebê aqui, aí o braço vai cansando, você vai soltando e o bebê vai fazer o quê? Vai chicletar o seu mamilo, que é isso aqui, ó. Ele tá aqui segurando e vai fazer assim, ó. E vai soltar, porque tem um vácuo ali. Deixa eu pegar meu balão aqui que ele voou. É, isso aí que a Sabrina falou, gente, é muito, muito importante mesmo, porque as pequenas dores que a gente, né, vocês acham que, ai, doeu, mas foi rapidinho, só na hora, principalmente na hora do bebê soltar o seio, tá? É, aconteceu alguma coisa, eu tô amamentando, mas eu preciso tirar o bebê rapidamente para, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E aí, a tendência é que vocês empurrem, né? Empurra o bebê assim, ele faz exatamente isso que a Sabrina tá fazendo aí, ó. Ele tá sugando aqui, ele vai continuar sugando e você vai, né? E isso vai começar, mesmo que de pouquinho em pouquinho, machucar o seu mamilo. E, gente, isso vai desenvolvendo, vai aumentando e vai crescendo, e daqui a pouco a gente tem uma fissura instalada, uma ferida, enfim, né? Então, evitem, tá? A Sá, depois no final, pode falar para vocês como que é a melhor forma da gente desplugar o bebê sem puxar, sem afastar ele do peito para que ele leve esse mamilo junto, chicletando esse mamilo, né? Para não machucar, tá? Que isso é importante também. Vamos falar logo, já que a gente já tá aqui nesse papo. Ó, tá aqui plugadinho, né, o bebê. Você vem pela... A gente comensura labial esse cantinho aqui da boca, tá? Você vai enfiar pelo cantinho da boca do bebê o seu dedo. E aí, ó, viu que já soltou? Tira o Eles fazem, vácuo, né? Desfaz o vácuo ali. eles fazem exatamente isso. Quando você vem por aqui, ó, tá vendo que às vezes vai precisar entrar mais? Ó, vou lá na gengiva, eu costumo dizer, tá? Acha a gengiva do bebê, ó, soltou. O meu dedo traz a minha mama de volta e não a boca do bebê. Não tira o peito da boca do bebê.
Eu vou até, e aí eu vou colocar a mão para vocês entenderem mais ou menos, ó. Eu vou até onde eu acho o meu mamilo, vou caçando ele, e aí ele vai fazer o vácuo, vai soltar, você cata seu mamilo e traz para você. Tá? Mas sempre depois que você ouvir esse som de, né, um estalido, mais ou menos assim mesmo, soltando esse vácuo que tá lá, tá? Exatamente, que daí não vai machucar, vocês vão conseguir, né, desacoplar o bebê de uma forma tranquila, geralmente quando ele já estiver satisfeito, mas daí é aquele bebê que está meio dormindo, meio, né, mas ainda está ali dando umas sucções, quando você sentir que o bebê está relaxado, que ele está satisfeito, você pode fazer então essa técnica, coloca o dedinho, né, devagarzinho, lembrando que a boca do bebê é pequenininha, então você não vai enfiar com tudo, né, vai ter que cortar a unha para não machucar, esses detalhes assim, mas aí enfia o dedinho, geralmente o mindinho que a gente coloca, né, porque é o menorzinho. Então, vai enfiando assim o dedinho do jeito que a Sabrina falou, até você sentir que desplugou, e aí você afasta o bebê do seio, sem machucar, sem fissurar, sem dor, tá? Você não precisa ter dó, assim, o bebê, você não, é como a Nara falou, você não vai enfiar o dedo de uma vez, você vai devagarzinho, sentindo, até você achar a gengiva. Achou a gengiva? Quando você acha a gengiva, geralmente já vai, ele já soltou, tá? E aí você soltou o vácuo, você pode até puxar, né, tirar o peito, ou afastar um pouquinho o bebê, que vai estar livre o mamilo. Ou, como a Nara tinha dado exemplo antes, precisou fazer alguma coisa, tá correndo, quer tirar o bebê do peito, antes faz essa técnica do dedinho, tá? Exatamente. Eu vou voltar aqui para o posicionamento. Então, segurei meu bebê aqui, posicionei na posição clássica, minha teta já caiu de novo. Posicionei na clássica, mão em C, pá. Eu posso tanto segurar aqui, como eu posso fazer a troca de braço, como eu mostrei para vocês. Outra posição que eu acho sensacional, e a maioria das mulheres que eu tenho visto amamentando, elas têm se acostumado muito com essa posição, que é essa posição da invertida, que nada mais é do que você, em vez de colocar trocado, você vai colocar no mesmo peito do braço que está segurando o bebê. E é a mesma coisa, a mão vem aqui e ajuda o bebê a abocanhar e o bebê abocando. Tá? E aqui é mais fácil, por quê? Porque você consegue controlar essas mãozinhas aqui. Ajuda bastante. Uma outra posição muito boa para quem tem uma produção muito elevada de leite e um bebê muito sonolento, então dá para fazer com a RN também, é a posição de cavalinho, onde você coloca o bebê desse jeitinho aqui assim, as perninhas ficam igual uma pererequinha, e a gente coloca de frente pro mamilo. Lembrando que é regra, tá, gente? É regra o mamilo ficar na direção do nariz. E o bebê mama desse jeitinho aqui, ó. Tá? Ó. Você segurando, apoiando, dando suporte para ele aqui. É muito bom pro bebê ficar acordado mamando de fato. Assim você consegue estimular para sair, né? Exatamente. Ainda nessa posição, por exemplo, para quem tem uma grande produção de leite, como a Sabrina falou, que geralmente ejeta muito rápido, aí alguns bebês engasgam e tal, essa posição você inclina um pouquinho mais as costas, desse jeito que a Sabrina está falando. Você coloca uma almofada, um travesseiro nas costas, e o seu corpo inclina um pouquinho para trás, do jeitinho que a Sabrina está fazendo, e aí você traz o bebezinho, né, nessa posição em pé aí também é uma posição que a gente vê que para essas mulheres, né, que muitas vezes tem uma grande produção, uma ejeção muito rápida, um bebê que ainda está aprendendo, sonolento e tal, é uma posição muito positiva, que mantém o bebê mais acordado e ela consegue controlar esse volume, né, de leite que sai, ela consegue sentir melhor essa ejeção de leite que a gente chama. Age um pouco contra a gravidade, né? Então, tem isso. Isso, E aí tem uma exatamente. questão que todas as mães nessa posição ficam com medo, que é assim, aqui eu tô com a boneca, né? Mas os bebês geralmente quando ficam nessa posição, por um posicionamento equivocado, eles ficam assim, ó. E Cuidado, aí, lembrem sempre do nariz, tá, gente? O nariz do bebê tem que estar sempre livre para o bebê respirar. Não então é esqueçam aqui. disso. Olha lá, o narizinho fica livre, ele fica meio que olhando para você, tá? Então a cabecinha vai ficar um pouco caidinha para trás, assim, ó. Eu atendi um casal esses dias, não tem muito tempo, acho que foi semana passada, no hospital ainda. E aí, eles tinham medo do bebê fazer isso aqui, ó. E o bebê, gente, o recém-nascido, geralmente quando você pega, a primeira coisa que eles fazem é jogar a cabecinha pra É, trás. Parece assim um não tem controle, espreguiçado, né? né? E parece um espreguiçado, eles meio que se espreguiçam, encolhem as perninhas e jogam a cabecinha e o bumbum assim, ó, pra trás. Tá? E não tem problema, você apoia aqui, não pode deixar ele jogar as costas inteiras. Mas a cabecinha tudo bem, você apoia aqui, ó, dá um suportezinho e tá ok. E aí é nessa posição que ele vai pegar o seu peito aqui, olhando pra você. Tá? E não tem problema, esse inclinado pra trás, uma vez que o nariz tá livre. Tá? E se você vê o seu bebê fazendo isso aqui, é porque o posicionamento tá errado e precisa trazer o bebê um pouquinho mais pra baixo. Porque ele vai abocanhar de baixo pra cima. Tá?
Importante, mulheres, que vocês estimulem sempre, assim, né? Eu sei que no começo vocês vão ficar com um pouquinho de medo, mas assim que vocês sentirem, né, que a amamentação tá fluindo, que vocês estão conseguindo amamentar e aí não tá tendo dor, que o bebê tá ficando satisfeito, né? Enfim, na hora que vocês, é que a gente chama estabelecerem a amamentação, é muito importante que vocês façam diferentes posições, né? A gente já falou isso aqui em outro momento, mas é importante para que vocês estimulem todas as regiões da mama, tá? Então, de primeira, né, façam aquela posição que vai te deixar mais confortável, seja ela essa tradicional, a invertida, cavalinho, enfim, aquela que te deixar mais segura, faça, você vai fazer mais vezes. A partir do momento que você estiver já com mais confiança, que o bebê chegar já plugar naturalmente, né, vocês vão aprender isso, aí façam outras posições, tá? É importante, estimula toda a mama, porque conforme o bebê vai mamando, né, ele vai estimulando diferentes regiões, então é importante isso também para ele, né? Para o futuro, é a hora que ele acoplar, vai conseguir ter uma boa produção de leite, independente da posição. Porque lembre-se que quando o seu bebê vai crescendo, ele vai desenvolvendo posições, ele vai se mexendo cada vez mais, né? Ele vai se tornando mais independente e vai começar a fazer escolhas, né? Então, se você só acostuma uma mama de um jeito, numa posição, pode ser que isso para frente seja um pouco ruim. Então, é importante que vocês realmente estimulem, né, toda a mama, lembrando mais uma vez que a almofada é sempre uma amiga, vai ser a melhor amiga de vocês, e aí seja a almofada de amamentação específica para a amamentação, como a Sabrina falou, que ela seja mais durinha, ela não pode ser tão mole, que o objetivo dela é que ela segure, que ela, né, te dê segurança nos braços, para manter aquele bebê que está pesado, aí a gente está considerando um bebê de 3 quilos, 3,5, e aí daqui a um mês ele vai ter 4,5, depois 5,5, daqui a pouco 7 quilos. Então, é importante que você tenha um apoio de fato. Não tem a almofada de amamentação, coloca travesseiro, outra almofada, vários, um em cima do outro, para ter esse apoio, tá? E que a sua coluna vai ficar sempre no lugar e é sempre o bebê que vem até você, nunca é você que vai até o bebê. Isso, e um bebê alinhado. Por último, não menos importante, sobre amamentar deitada, todas as mulheres morrem de medo de fazer essa posição, mas toda mulher que fez confirma que amamentar deitado é vida. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Que isso para mim parece bobo, mas foi revelador, tá? Porque eu tinha um peso na consciência imenso, né, da minha primeira experiência de amamentação, porque o meu filho teve otite e eu fui extremamente culpada porque eu dava mamar deitada. Só que meu filho, gente, ele demandava cada 1 hora de peito. E aí, até hoje, eu não sei se ele tinha um problema de discussão, se era só posicionamento e pega, né? O que que era? Nenhum profissional, na época, conseguiu, né, 16 anos, gente, conseguiu distinguir o que era que Miguel acordava cada 1 hora para mamar. Mas, de fato, ele acordava e eu não suportava aquilo à noite. Ainda tinha o tal do arroto, né? A pausa do arroto, eu falo. E o menino só mamava no peito e tinha a pausa do arroto. Então, vira um ciclo infinito, porque você dá mamar, sei lá, 20, 40 minutos. Põe o menino pra estar 20 minutos. Aí ele tá dormindo aqui. Na hora que você põe na cama para dormir, acorda. Pronto, já deu 1 hora, ele quer mamar de novo. Então, vira um ciclo infinito. E aí, o que foi libertador para mim? Observe esse bebê aqui. Esse bebê está deitado. Sempre deitado, porque os bebês mamam no peito deitado. A não ser que você faça cavalinho. E ainda quero que vocês voltem para dizer para mim se vocês conseguiram fazer cavalinho com RN nos primeiros dias. É raro, viu? É raro. É raro, mas é raro porque vocês ficam inseguras, não é porque é errado, tá? Não é, porque realmente o bebê ainda é muito molinho, vocês estão aprendendo a segurar, tem vários medos, então é mais difícil a gente, né, ver uma mulher que consegue amamentar um RN nessa posição, porque tem realmente muitas inseguranças ainda. Sim, ele fica sem suporte, você tá sem jeito ainda, sem saber como é que posiciona, o bebê não sabe ainda fazer pega, lembra que ele faz sucção, mas ele não pega peito. Então, ele também está aprendendo, né? Era você e o bebê aprendendo ao mesmo tempo como que funciona esse rolê. Então, o bebê está sempre deitado. Bebê que mama no peito tem uma vedação perfeita, ele não tem extravasamento para lugar nenhum. Tá? Ele mama perfeito, nem gás entra, não forma gases. Não quando tá mamando, tá? Quando tem a pega perfeita. E aí, a diferença disso aqui para quando a mãe deita é que a mãe, em vez de sentar, ela tá deitada. É só isso que muda. Porque o bebê continua assim. A posição de deitada seria mais ou menos assim, ó. O bebê tá aqui mamando e eu deitei. Porque aí você deita assim, né? Tipo, e o De bebê fica lado, aqui né? mamando.